Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball com mais notícias aí do mercado da bola. Muitas informações no dia de hoje, cara. Botafogo se aproxima de vender o Marlon Freitas para o Palmeiras. O jogador quer jogar no Palmeiras e vai deixar o Botafogo aí nos próximos dias ou nas próximas horas. Vamos falar também do entrave envolvendo a negociação do Gabigol com o Santos. O Cruzeiro quer que o Santos divida uma maior parte dos seus salários, mas o Santos alega não ter grana para isso. O Gabigol também não abre mão de mais de 3 milhões e 400 mil mensais que ele recebe na Raposa. Vamos explicar esse assunto aqui. Vamos falar também de camisa 8, de qualidade, podendo chegar lá no Vasco. Segundo as informações, o Vasco pretende contratar um grande reforço para o meio-campo. Também tem a situação do Vitor Roque, que pode ir para o futebol europeu. O Chelsea hoje é o maior interessado. Também está disputando com o Manchester United ali, dois clubes da Premier League, tentando a contratação do jogador. E muito mais, cara. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Savarino despertando interesse do Corinthians. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo no nosso canal. A gente quer chegar a 45 mil inscritos. Nossa meta aí é uma meta muito importante. Falta pouquinho para a gente chegar a 43 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado quem está dando um voto de confiança. Nosso canal pequeno aqui na humildade, dia após dia aí tentando crescer. Muito obrigado aí quem está ajudando o nosso crescimento. Bom, começando aí o nosso girão com acertos, cara. O Vitória anunciou oficialmente a contratação do volante Kaique, ex-jogador do Juventude, jogador de 30 anos, fechou o contrato aí com o Leão Baiano até o fim de 2027. O jogador também estava sendo disputado por outros clubes da Série A, mas o Vitória levou a melhor e fechou essa contratação. O Ceará acertou a compra em definitivo do volante Zanocelo. O jogador pertencia ao Santos e ficará por 3 anos aí no Vozão. Ele também estava sendo especulado em clubes da Série A, o próprio Vitória e também o Remo tinha interesse na contratação do jogador. Porém, um atleta de 24 anos foi um dos destaques do Ceará, apesar do rebaixamento, e os valores não foram divulgados aí quanto que o Vozão pagou pelo Zanocelo. O São Paulo fechou a contratação do goleiro Carlos Coronel, jogador brasileiro naturalizado paraguaio, estava no New York Red Bulls da MLS. O jogador aí chega ao São Paulo, ainda não foram divulgados os valores dessa transferência. O Fortaleza acertou a contratação do lateral direito Mailton, jogador que estava no São Paulo, chegará aí ao Leão para a disputa da Série B por empréstimo. O acordo já foi fechado e o jogador inclusive já foi oficializado aí pelo Fortaleza. E continuando no Vitória, o clube aumentou aí a oferta e encaminhou a contratação do atacante Eric, jogador que pertence ao São Paulo, deverá continuar aí no Leão para a próxima temporada e será comprado aí por cerca de 7 milhões de reais. E o Vitória venceu a concorrência do Coritiba, que era outro clube que tinha interesse no jogador. Além do mais, o Vitória também acertou a contratação do lateral direito Mateuzinho, que estava no Cuiabá. Mas nem tudo são só chegadas no Vitória, né? O clube perdeu aí o zagueiro Lucas Halter para o Houston Dynamo da MLS, lá dos Estados Unidos. O jogador pertencia ao Botafogo e o clube norte-americano chegou a um acordo com o clube carioca e acabou fechando a contratação do zagueiro. Lá no Cruzeiro, a negociação envolvendo a contratação do Vitão e a ida de jogadores ao Internacional pode ter um entrave muito grande, já que o zagueiro João Marcelo, que pertence ao Cruzeiro, não gostaria de defender o Internacional e não queria fazer parte dessa negociação envolvendo o Vitão. Esse é o maior impasse até o momento na transferência aí do zagueiro do Inter para o Cruzeiro. Já está tudo acertado entre os clubes e o próprio zagueiro Vitão. Porém, teve esse grande problema com o João Marcelo e isso vem sendo um grande entrave. Vale ressaltar que o João Marcelo já passou pelo Grêmio, né? Não sabemos se ele tem interesse, de fato, em defender o Internacional. Pode ser que o Grêmio seja o clube do coração do atleta, né? Comenta aí o que você acha dessa situação. E outra situação, outro dilema que vive lá no Cruzeiro, segundo o jornalista Jorge Nicola, a apuração sobre a situação do Gabigol. As negociações com o Santos aí para um empréstimo do atacante ao clube paulista seguem travadas por questões financeiras. Segundo as informações, o jogador tem um custo mensal no Cruzeiro de 3 milhões e 400 mil reais aproximadamente. O Clube Mineiro tenta dividir esses valores para que o Santos consiga contratá-lo. O Santos aceita arcar com parte do salário, mas o Cruzeiro exige uma fatia maior ou uma redução nos vencimentos do atacante para conseguir negociá-lo, o que já teria sido negado pelo jogador. O jogador descartou qualquer possibilidade de diminuir os seus salários aí na Raposa. O desfecho depende desse acerto financeiro
para que o Gabigol possa ser novo reforço do Santos, né? Claramente aí o Gabigol não vai querer abrir mão de mais de 3 milhões aí mensais no Cruzeiro, né, cara? Uma grana pesadíssima, né? Não sei onde o Cruzeiro estava com a cabeça para pagar esse tipo de salário para um jogador que já vinha em baixa no Flamengo, né? Porém, eu acho que o Cruzeiro imaginou que ele fosse dar a volta por cima e acabou oferecendo esses salários aí malucos ao Gabigol, né? Eu acho que nenhum clube do mundo iria oferecer essa quantia salarial a um atleta que vinha em baixa, né? Com certeza foi um erro grosseiro aí da diretoria do Cruzeiro, mostrando que tanto o Gabigol e o Dudu foram erros muito grandes aí no início da temporada, mas no fim do ano o Cruzeiro ainda conseguiu ter bons resultados, claro, devido à competência do técnico Leonardo Jardim, que acabou deixando o clube, e também de outros atletas que jogaram demais, como o caso do Caio Jorge e Matheus Pereira. O Gabigol foi uma decepção total para o torcedor cruzeirense, agora tenta a sua saída para o Santos, porém tem esse dilema, né? Aparentemente, o Cruzeiro tem um forte interesse na saída do jogador, mas o atleta tem contrato e tem um altíssimo salário. Ele não, com certeza, não deve querer sair do Cruzeiro assim de mãos abanando, né? Comenta aí o que você acha dessa situação. O Al-Ittihad da Arábia Saudita está facilitando a saída do volante Fabinho, jogador aí que voltou recentemente a ser convocado na seleção brasileira e já foi especulado em alguns clubes aqui no Brasil, entre eles Palmeiras e Vasco. O jogador tem cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais, para receber do clube saudita até o fim do seu contrato, que se encerra em junho de 2026. Ele não estaria disposto a se desfazer desse combinado, desse acordo aí com o Al-Ittihad. O Palmeiras aí, como a gente falou, mostra um forte interesse, porém ele já teria negado uma possibilidade de negociar com o Palmeiras. Surgiu aí nos últimos dias um possível remoto interesse do Vasco, só que quando surgiu a informação, o Vasco ainda estava disputando com o Corinthians a final da Copa do Brasil. Talvez se o Vasco tivesse ido para a Libertadores, poderia intensificar mais as conversas com o Fabinho, mas hoje não existe nada, absolutamente nada do futebol brasileiro avançado para contratar esse atleta. Comente aí se você gostaria de ver o volante Fabinho no seu time. Bom, e já que a gente falou do Santos, que tenta a contratação do Gabigol, o clube já encaminhou a contratação de um outro jogador que está no futebol mineiro. O Santos acertou já as bases do contrato com o atacante Rony por 3 temporadas, com a possibilidade de extensão por mais uma. Agora a diretoria do Santos negocia com o Atlético Mineiro a liberação do atleta e ainda não sabemos os valores que o Santos terá que desembolsar para contratar o Rony em definitivo. O que a gente sabe é que já está tudo acertado entre o atleta e o clube paulista. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade de contratação do Rony. E por falar em Atlético Mineiro, o clube consultou a situação do lateral direito Vitinho junto ao Botafogo. O jogador pode ser negociado nessa próxima janela de transferências. Foi especulado no São Paulo, envolvendo a troca de jogadores, e agora o Atlético Mineiro demonstra interesse no jogador. As conversas estão em estágio inicial e outros clubes também demonstraram interesse no jogador, além do São Paulo e do próprio Galo. E o Atlético não para por aí, né? Tenta reforçar mais ainda o seu time e já abriu negociações aí para contratar o volante Fred, que está atualmente no Fenerbahçe da Turquia, aquele mesmo, com passagem pelo Manchester United, seleção brasileira, está atualmente com 32 anos. As negociações são iniciais e o Galo tenta trazer o Fred para ser o grande cara ali no meio campo, né? Uma baita contratação, com certeza o Atlético querendo reforçar bem o seu time. O Internacional tenta o retorno aí do volante Fernando, que saiu aí meses atrás lá do Colorado. O jogador ainda não decidiu se continua jogando ou se aposenta. As informações do GE. Globo mostram que o Inter tem um forte interesse em contratar esse jogador novamente, né? Que teve uma saída bem estranha, né, do Internacional. Agora a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai se aposentar ou continuar atuando aí profissionalmente. Comenta aí o que você acha do Fernando poder voltar aí ao Internacional. Lá no Flamengo, o clube buscou informações sobre o zagueiro João Vitor, que está atualmente no Mirassol. O jogador teria sido um pedido do técnico Felipe Luiz, porém a situação não avançou. O treinador também pediu a contratação do atacante Tati Castellanos, que está atualmente na Lazio, e o Flamengo fez uma nova sondagem pelo jogador, segundo o GE. Globo. As informações que temos é que são somente negociações iniciais e que não tem nada avançado ainda. Comente aí o que você acha, torcedor flamenguista, sobre a situação do João Vitor, se você gostaria de ver esse zagueiro aí no Flamengo, e também o Castellanos, que já não é um sonho de agora, né? Já é um sonho muito antigo aí. O Flamengo insiste em contratá-lo. Continuando o nosso girão, o zagueiro Léo Pelé chama a atenção de um clube da Turquia. O Göztepe teria demonstrado interesse na contratação do jogador e pretende enviar uma proposta para comprar o zagueiro. No início do ano, o Atlético Paranaense pagou cerca de 12 milhões de reais junto ao Vasco para contratar o Léo Pelé. Comente se você acha que o Léo Pelé tem a chance ainda de jogar
no futebol europeu, tá muito perto aí dele ir jogar na Turquia. Lá no Botafogo tá muito movimentada as negociações, né, tanto para chegadas e principalmente saída de jogadores, né. O Corinthians está interessado na contratação aí do meio atacante Jefferson Savarino, bastante especulado aí no São Paulo. O São Paulo tinha um forte interesse na contratação do jogador, porém o venezuelano vetou a transferência para o São Paulo por entender que já está bem habituado ao Botafogo e não ter vontade de sair do clube carioca. Porém, segundo as informações do Neto, é que o jogador teria sido oferecido ao Corinthians e agrada e muito ao técnico Dorival Júnior. Para ressaltar que o Corinthians precisa resolver o transfer ban e reduzir a folha salarial antes de prosseguir com negociações por reforço, segundo as informações. Além desse nome, a grande notícia do momento envolvendo saída de jogador do Botafogo é o Marlon Freitas, que deverá ser novo jogador do Palmeiras nas próximas horas ou nos próximos dias. O Botafogo aí encaminhou a venda do jogador por 33 milhões de reais. E o jogador que estava em negociações aí para uma renovação contratual com o Botafogo, inclusive pelo mesmo salário que ele pediu ao Palmeiras, ele vai sair do clube, cara. O jogador optou por jogar no Palmeiras, jogador que foi até certo ponto considerado um dos grandes ídolos da história botafoguense, com o título da Libertadores e também do Brasileiro, capitão do time. O jogador, inclusive, já teve fotos dele na torcida do Botafogo, cara, em bandeirão lá da torcida do Botafogo. Com certeza aí o atleta, para o botafoguense, deixou muito a desejar e vai perder, claro, o posto de ídolo lá no Botafogo, né, cara? Vale ressaltar que ele se reuniu com o John Textor e pediu e conseguiu a liberação para fechar com o clube paulista. Nas próximas horas aí, como eu falei, o jogador de 30 anos deverá ser anunciado como novo reforço do Verdão. E nem tudo são saídas lá no Botafogo. O clube tentou aí a contratação do zagueiro Jair, que passou pelo clube, que está atualmente lá no Nottingham Forest. A negociação não teria avançado. Outro clube que buscou informações sobre o atleta foi o Flamengo. Porém, o jogador segue no Nottingham Forest. Ainda não teve nenhuma proposta oficial para a saída do atleta. Além dessa situação com o Marlon Freitas, a gente que falou aí do Palmeiras, o clube pode perder o Vitor Roque para o Chelsea. O Chelsea está muito interessado na contratação do atacante e disputa com o Manchester United a contratação do jogador. Jogador aí que pode voltar ao futebol europeu. Muito vem se debatendo aí se vale a pena ele sair do Palmeiras agora, antes da Copa do Mundo, já que ele ganhou oportunidades aí com o Ancelotti na seleção brasileira nas últimas convocações. Vamos ver o que vai acontecer. A negociação pode avançar em breve e o Chelsea com certeza pode tentar comprar aí o Vitor Roque, né? Não sabemos se é do interesse do atleta voltar ao futebol europeu agora. Ele que teve uma fraquíssima passagem pelo Barcelona, no Betis também foi muito abaixo do que se esperava, voltou ao Palmeiras, recuperou o bom futebol e agora pode voltar ao futebol europeu. Comente aí se você gostaria de ver o Vitor Roque de volta à Europa e quem sabe jogando na Premier League. Além dessa situação aí, o Palmeiras também fez uma sondagem pelo zagueiro Ibáñez, aquele mesmo ex-Fluminense, ex-Roma, já foi até mesmo convocado para a seleção brasileira. O jogador está atualmente no futebol saudita, no Al Ahly. O Palmeiras fez somente uma sondagem para entender uma possibilidade de negociação por esse zagueiro, que chama a atenção do clube paulista. A gente sabe muito bem que o Palmeiras tem grana, mas com certeza não será um zagueiro tão barato assim, né? Com certeza tem um salário altíssimo, que está jogando futebol saudita. Seria um ótimo reforço, sim, para qualquer clube aqui no Brasil. Comente aí, torcedor palmeirense, o que você acha do nome do Ibáñez? Palmeiras fazendo uma consulta aí sobre a situação desse jogador. Bom, e fechando o nosso vídeo lá no Vasco, o clube tenta aí contratar alguns jogadores e dar preferência aí para a volância. O Vasco busca um volante de qualidade aí no mercado. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco teria uma negociação avançada para trazer um jogador de peso, de nome, para parar o aeroporto. Segundo as informações do canal, um jogador brasileiro que atua no futebol do exterior. A gente falou aí do Fabinho, que foi especulado no Vasco, só que eu não acredito que seja o Fabinho devido a essas negociações aí frustradas com o Palmeiras, e o jogador também tem muita grana para receber no Al Ittihad. Eu acho muito pouco provável que seja ele, esse jogador que o Vasco está tentando contratar. O torcedor vascaíno sonha com o Douglas Luiz, também é outra situação que eu acho bem complicada de acontecer nesse atual momento. E além desses nomes, o Vasco segue em busca de nomes mais modestos aí no mercado e tenta a contratação do volante Pierre e também do zagueiro William Machado. Pierre está no Fortaleza e o William Machado no Ceará. O Vasco tenta buscar esses dois jogadores aí para reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis!